Bom, eu não sei nem como começar esse vídeo, porque é um assunto que eu nunca trouxe aqui pro YouTube, até porque eu não estava grávida. E pra quem perdeu, hoje estou gravidíssima de 2, ainda não sabemos o sexo, mas eu tô liberando esse vídeo porque eu quero alertar muita gente que está passando ou já passou por tudo que eu passei nessa jornada aí, que foi bem intensa. Já faz muito tempo que eu tô com meu marido hoje, vai fazer 16 anos que a gente tá junto, então faz bastante tempo. E desde o início a gente recebe, né, aquelas perguntas perguntando de filho. Se a gente quer filho, como que é esse tempo, né, aquela pressãozinha que a gente sempre tem de todo mundo em volta. Eu confesso que eu sempre levei na boa essa pergunta, até porque a gente nem sabia ainda se a gente queria ou não, a gente tava nessa dúvida, sempre não era o momento, então a gente ficava sempre naquela, né? Até porque eu comecei a namorar muito nova. Hoje eu tenho 33 anos, vou fazer 34 agora. A gente sempre conversava sobre isso, sobre filhos, mas nunca vinha aquela vontade absurda de ter filhos, porque a gente tava muito bem, vivendo feliz, só a gente. Eu nunca tive aquela vontade absurda de ser mãe. Tem gente que nasce com essa vontade. Desde o início que a gente começou a namorar, eu sabia que eu queria ser mãe, mas realmente eu não sabia o momento e nunca batia aquela vontade, sabe? Só que aí conforme foi passando o tempo e tudo mais, a gente foi conversando mais sobre esse assunto. E quando veio, bateu aquele reloginho biológico da mulher, no caso meu, não sei se por aí bateu, mas eu fiquei com aquela coisa, eu acho que tá na hora agora. E é muito doido porque a gente tem a sensação que tem um controle de absolutamente tudo na vida. Eu tinha essa sensação. E hoje eu sei que eu não tenho controle de absolutamente nada e realmente é tudo no tempo de Deus. Hoje eu tenho total clareza disso, que não é no meu tempo, é sempre no tempo dele. Por muitos anos eu tomei anticoncepcional, que era o modo que a gente se protegia, mas me fazia muito mal o anticoncepcional, eu não gostava, e aí eu resolvi parar e a gente começou a se proteger com camisinha, coito interrompido, mais ou menos nesse sentido. Acho que muita gente passou por isso. E quando a gente para com o anticoncepcional, parece que a gente começa a conhecer mais o nosso corpo. Quando eu sentia, quando eu ovulava, quando eu tinha um pouco de cólica, quando eu ia menstruar, quando eu ia atrasar, eu sabia de tudo no meu corpo. Então, na minha cabeça, eu tinha a sensação que quando eu engravidasse, eu ia desconfiar na hora que eu ia estar grávida. Bom, e aí decidimos que iríamos começar a tentar e a gente ficou bem tranquilo em relação a isso, a gente não se pressionou a nada, eu não via meu período fértil, eu tava super tranquila quanto a isso. Porém, depois que começou a passar alguns meses, acho que foi em torno, sei lá, de uns 4, 5 meses, eu comecei a ficar levemente preocupada, porque só quem quer engravidar sabe que todo mundo que está ao redor, que nem quer engravidar na verdade, fica grávida. É uma loucura. E aí a gente fica tipo, ô louco, mas assim, a pessoa não fez nada e ela já ficou grávida, e aí você começa a se comparar. Comecei a ficar levemente preocupada e fui atrás de um médico. E aí na consulta do médico, ele me disse que ainda era muito cedo para eu ficar preocupada, que não precisaria de exames ainda, porque eu tinha até um ano e pouquinho pra conseguir engravidar, porque pra quem não sabe, cada período fértil que a gente entra, a gente tem mais ou menos 20-25% de chance de engravidar em todo o período fértil. Então, não é fácil engravidar. Olha só que loucura. Então eu fiquei com essa pontinha de esperança, sabe? Não, calma, vamos esperar, ainda a gente tem esse tempo. Nesse período, ele me pediu alguns exames básicos, de exame de sangue, preventivo, pra ver se tava tudo certo, e tava tudo certo. E aí, nesse período que ele disse que a gente tinha até um ano pra poder engravidar, eu comecei a ficar
um pouco assim, tipo, 20%, eu tenho só 20% a cada período fértil, então eu vou olhar a minha tabela de período fértil pra gente conseguir, né, fazer no período certo. Foi aí que começou a desandar tudo, porque o que acontece? Eu comecei a virar a louca de querer transar no horário, no período fértil, naquele momento. Eu tava lá com o reloginho, eu falava, tem que ser hoje e tal. E, gente, só quem passa por isso sabe que é extremamente insuportável. Você e seu parceiro já não estão, assim, numa sintonia de prazer mesmo pra fazer isso, sabe? É uma coisa muito mecânica, objetiva. Então eu já tava ficando, assim, insuportável em relação a isso. Como eu disse pra vocês, eu conheço muito o meu corpo. E nesse período eu não fiz nenhum teste de gravidez, porque eu sentia que eu ia menstruar. Eu começava a vir os sintomas. Eu sei que o sintoma é muito parecido, né, no início da gestação com a menstruação, porém eu sentia no meu coração que eu não estava grávida. Então, realmente, eu esperava o tempo da minha menstruação, que era muito regrada, pra ver se eu tinha engravidado ou não. Eu não era desesperada pra ir fazendo vários testes de gravidez por conta desse controle que eu tinha do meu corpo. Além de eu não querer me frustrar a cada teste que eu fizesse. Voltando um pouquinho no tempo, eu lembro que no período que a gente começou a pensar em tentar engravidar, eu falei pro meu marido que eu não queria ser essa pessoa que eu estou falando agora pra vocês, que eu acabei sendo, de ficar desesperada pra engravidar, ficar olhando, né, no calendário, e eu não queria forçar absolutamente nada. O que era pra ser, que eu não queria fazer tratamento. Enfim, gente, tipo, o mundo dá muitas voltas. Quando deu praticamente um ano que a gente tava tentando, eu fui de novo no médico. E aí ele me disse, olha, realmente, pela idade de vocês, eu acho que é melhor a gente começar a investigar por que não tá dando certo aí, porque era pra você já ter conseguido engravidar. E aí entra, né, aquela questão do médico em si, que não tem aquela sensibilidade de conversar com você, e você já tá extremamente sensível com esse assunto. E é muito complicado, porque assim, nesse período que a gente passa por isso, é só você e o seu marido. Você não consegue compartilhar isso com ninguém, então você passa esse momento muito sozinha. Eu tinha certeza absoluta que eu ia começar a chorar, mas faz parte, porque eu realmente tô vivenciando tudo aquilo de novo. Enfim, começou, né, essa investigação, por que a gente não tava conseguindo engravidar. E é muito louco, porque o que acontece? Essa tensão de diagnóstico de por que a gente não tava conseguindo engravidar foi totalmente pro meu lado. Tudo que poderia acontecer era pro lado da mulher. E aí o médico começou a me dar uma batalhada de exames pra fazer, e alguns deles eram bem invasivos. E eu sempre fui, gente, extremamente medrosa com procedimentos estéticos. Pra vocês terem ideia, eu, tipo, tinha medo de aplicar um botox no meu rosto, entendeu? Então, quando ele começou a simplesmente me dar esses exames, mal explicava como que funcionava pra mim, eu fiquei extremamente assustada e assim, entrei em pânico mesmo e falei, não quero fazer nada disso. E os exames básicos que ele tinha me pedido, exame de sangue, de hormônio, contagem de folículo, que você faz praticamente um transvaginal lá pra fazer, eu fiz. Então eu cheguei pro médico com esses exames, mas aqueles outros mais invasivos eu não tive coragem de fazer. Eu tava, assim, realmente sem coragem de fazer. E aí quando eu cheguei lá, eu questionei também sobre o espermograma, porque ele não tinha pedido nenhum exame pro meu marido. E eu acho muito importante, né? E aí eu questionei sobre o espermograma e ele basicamente foi bem grosso comigo e disse que era pra eu fazer o resto dos exames que ele tinha
encaminhado e pediu um espermograma pro meu marido e falou que se eu não fizesse esses exames, que não adiantaria nem eu passar lá por ele de novo. Ou seja, saí de lá super mal, me sentindo assim um lixo mesmo, porque eu não tive coragem de fazer o que ele tinha pedido, sendo que ele nem tinha me explicado, nem tinha me tranquilizado sobre os exames, me explicado, sabe? Eu senti muito essa falta, esse cuidado do médico em si. E eu disse, olha, faz o espermograma primeiro, que é um exame simples, e que depois que você fizer, eu pego e vou tirar a coragem, não sei da onde, vou fazer os exames, vou ver como que é feito, vou pesquisar. Enfim, o meu marido foi fazer o espermograma e tivemos um diagnóstico. Esse dia que meu marido foi fazer um espermograma foi o dia mais difícil das nossas vidas. Bom, pra quem não sabe, o espermograma é pra você verificar a qualidade dos espermatozoides, a quantidade, né, toda essa parte. E é um exame simples que o homem precisa fazer. Quando meu marido foi fazer esse exame, a gente tava assim, super tranquilo com esse exame. Tava mais preocupada com os outros exames. Quando veio o diagnóstico, resultado do espermograma, a gente teve um susto quando a gente recebeu o resultado, porque na contagem dos espermatozoides veio o diagnóstico de azospermia. Para quem não sabe o que é azospermia, é ausência de espermatozoide. E, gente, vocês não sabem quanto foi difícil a gente receber esse diagnóstico. Quando você recebe essa notícia de que tem ausência de espermatozoides, 0 espermatozoides, você simplesmente já meio que coloca na sua cabeça que você não vai ter filho. Foi um momento desesperador pra gente, a gente ficou em choque, sem chão, eu não consigo expressar o sentimento que a gente teve com essa notícia pra vocês. Não sei como, passaram alguns dias, a gente teve um autocontrole pra começar a entender a situação e tomar uma decisão sobre isso. A gente tava tão desesperado, mas tão desesperado, que a gente começou a ligar para vários médicos, urologista, aquele médico que eu tava, eu não queria ver a cara dele na minha frente, porque ele foi muito grosso comigo e com tudo isso que a gente tava vivendo, eu saberia que ele não ia ter essa sensibilidade pra conversar com a gente. Vinham conversar com a gente deixava a gente mais assustado. Enfim, foi uma situação super complicada. Até que a gente recebeu uma indicação de um médico, que eu posso dizer que ele realmente foi um anjo nas nossas vidas. Eu realmente considero ele como um anjo, porque ele conseguiu colocar uma esperança na gente em vários aspectos. Só que nesse tempo que a gente descobriu esse diagnóstico, até conseguir falar com esse médico que foi um anjo nas nossas vidas, se passaram 4 meses. Então, gente, a gente ficou nessa agonia, nesse desespero, nessa angústia por 4 meses. Sem saber o que fazer, o que ia ser das nossas vidas. E aí, vem vários questionamentos na nossa cabeça. Será que não é pra gente ter filho? Será que Deus quer assim? A gente precisa aceitar a vontade dele? Então a gente passou por um período bem difícil. E quando a gente conseguiu conversar pela primeira vez com esse médico, foi tudo muita informação na nossa cabeça. Parece que ao mesmo tempo que abriu uma luz, uma esperança pra gente, a gente recebeu muita informação que também assustou a gente, de que a gente ia entrar num mundo que a gente não esperava. Então, pra gente conseguir assimilar tudo na nossa cabeça, foi um pouco difícil. Ele teve a maior paciência do mundo. Eu lembro direitinho que a nossa primeira consulta, a gente foi lá, era umas 2 horas da tarde, a gente saiu, gente, de lá quase 7 horas da noite, a gente conversando, tirando as dúvidas. Eu lembro que eu chorei muito nessa consulta. Esse foi um momento bem especial pra gente. E basicamente ele disse que a gente precisaria fazer uma fertilização in vitro,
por conta da azospermia. Tem dois tipos de azospermia. A azospermia de produção, o homem não produz o espermatozoide por algum motivo que aí precisa ser investigado, ou por obstrução, azospermia obstrutiva. O meu marido, há 10 anos atrás, ele tinha feito uma cirurgia, isso foi há 10 anos, logo em seguida ele fez um espermograma e tinha dado normal, que era um protocolo, né? Então, na nossa cabeça, essa cirurgia que passou fazia muito tempo, não tinha como associar em nenhum momento que a gente estava passando por conta de ter passado muito tempo e ele já ter feito o espermograma. Então, ele já tinha um espermograma saudável depois dessa cirurgia. Então, a gente conversou tudo isso com o médico sobre essa situação. Ele pediu mais uns 2 espermogramas pra gente confirmar, um espermograma mais específico. Enfim, realmente deu azospermia. E a gente precisava descobrir qual era essa azospermia. Como ele tinha feito exames de sangue, hormonal e tava tudo certo, a gente desconfiava muito que era azospermia obstrutiva, que era um diagnóstico mais promissor em relação ao tratamento seguinte que a gente precisaria fazer, que no caso era a fertilização in vitro. A gente só conseguiria ter esse diagnóstico de azospermia obstrutiva fazendo uma punção nos testículos. Então, praticamente, o meu marido precisaria fazer a punção para realmente confirmar se ele teria espermatozoides vivos ou não, a quantidade, né, para conseguir fazer a fertilização in vitro. E falando assim, parece que foi mais tranquilo, mas, gente, até a gente conseguir confirmar que a gente teria os espermatozoides, foi super angustiante. A gente tava muito tenso. Eu nunca rezei tanto na minha vida. Pedi a Deus pra ele fazer o melhor pra gente. Porque o médico tinha falado que mesmo assim, se encontrassem, né, espermatozoides, eles precisariam estar saudáveis pra gente conseguir fazer a fertilização in vitro. A gente praticamente não conseguia viver sem pensar nisso todos os dias. Então, cada dia que passava era uma luta pra gente conseguir ficar centrado, ter fé em relação a tudo. Mas foi os momentos mais difíceis, assim, que a gente passou, porque a gente não tinha controle de absolutamente nada. A gente precisava fazer esse exame e logo depois da punção, se desse tudo certo, eles iriam congelar já os espermatozoides. O médico que acompanhou a gente foi o Dr. Elier. Ele mora em Vargem, perto aqui da minha cidade, mas ele atende o Brasil todo. Tem muita gente de fora que vem pra clínica dele pra se consultar com ele. E ele é parceiro da Semear, que é uma clínica de fertilidade em Ribeirão Preto. Então, todos os procedimentos que a gente fez foi na Semear, em Ribeirão Preto. Então, a gente precisou ir pra lá várias vezes para dar continuidade ao tratamento. No dia que foi marcada a punção é feita com sedação. É um pouco dolorido pro homem. O meu marido precisou ficar praticamente uma semana de repouso. Mas esse dia, gente, foi tão tenso que eu não conseguia, assim, mais pensar em absolutamente nada. O dia anterior também foi muito difícil pra mim e pra ele. E eu lembro direitinho desse dia como se fosse ontem. No fundo, a gente sabia que ia dar tudo certo, mas ao mesmo tempo, a gente tinha muita fé de que ia dar tudo certo. Mas ao mesmo tempo era muito angustiante saber que poderia ter um outro resultado. Enfim, quando ele entrou naquela sala, foi um momento super eu com Deus. Eu ajoelhei no chão do banheiro e pedia pra Deus para que ele fizesse o melhor pela gente e que tudo bem, a gente ia conseguir viver nossa vida
e que ele sabe de todas as coisas. Demorou mais ou menos 1 hora ele lá dentro, eu já tava ficando super tensa, até que elas me avisaram que ele já tinha saído e tava na sala, que era pra eu encontrar ele. E ele tava super meio grogue, assim, porque ele tava sedado, né? E aí eu só sei que eu fiquei parada, olhando pra cara dele, e eu tava tão assustada que eu só perguntei assim: mas e aí, você já sabe o resultado? Aí ele olhou pra minha cara e falou: sim, a gente conseguiu. Eles encontraram 3 milhões de espermatozoides ativos, saudáveis, e estavam todos congelados. Vocês não sabem a felicidade que foi esse dia. Pra gente foi realmente um testemunho, assim, porque foi muito assustador, mas ao mesmo tempo a gente tinha muita fé de que ia dar tudo certo. E naquele momento parecia que Deus estava falando com a gente e tranquilizando, falando: calma, eu disse que ia dar tudo certo. De tudo que a gente passou até agora, que ainda tem bastante coisa, a gente não perdeu a fé em nenhum momento, Bom, então essa foi a primeira parte do vídeo, que eu não sei quantas partes eu vou conseguir dividir aqui. Eu sei que esse vídeo também ficou bastante longo, mas a minha intenção é ajudar vocês em tudo que eu puder. Então, quem quiser me mandar mensagem no Instagram, quem quiser deixar aqui nos comentários também o seu testemunho para ajudar outras mulheres, eu quero realmente que esse vídeo seja compartilhado para poder alertar também e despertar a fé em muitas mulheres aí que estão passando por essa dificuldade também que eu tive. Então é isso, até o próximo vídeo.